jovempan.com.br. Que coisa, Reginaldo, que coisa. Em 2012, ouvinte, o Marcos Valério, sim, ele mesmo, lembra? Aquele que o Carequinha. chamava Carequinha, que o Roberto Jefferson chamava Carequinha. Em 2012, Marcos Valério afirmou em depoimento ao Ministério Público. Então, em 2012, ele chamou o Ministério Público e deu um depoimento. E ele disse que em 2004, o PT teria pagado 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto e outros, que ameaçavam ligar o assassinato do prefeito Celso Daniel, ocorrido em 2002, janeiro de 2002, ao esquema de propina na prefeitura de Santo André, que azeitava a máquina do partido. Lula e Gilberto Carvalho, segundo o Marcos Valério, estariam sendo chantageados pessoalmente por Renan. Em vez do Lula e do Carvalho chamarem a polícia, eles teriam preferido pagar a chantagem. Em tempo, o Ronan nega qualquer envolvimento com o caso, Lula e o Carvalho também. Reginaldo, quando essa história veio à luz, estava falando hoje com um amigo, a Veja noticiou aquilo que o Valério estava dizendo. E eu estava falando com um amigo que é da Veja também hoje, que à época, eu lembro, nós falamos, será? Né? Que é notícia. Ele está dizendo isso, o Marcos Valério está dizendo o Ministério Público. Nós, da revista, temos que noticiar. Mas parece tudo tão assim, estrombótico, né? Uma coisa... Hein, Reginaldo? A gente ficou um pouco o pé atrás. Ô, Reginaldo! Vamos mais. Segundo Valério disse então, ele foi procurado por petistas para dar aos achacadores o dinheiro que eles buscavam, mas se recusou. Isto é, o Valério falou, não, nisso eu não vou me meter. Ele teria dito. Quem o procurou então? O Silvio Pereira, segundo ele. Lembra o Silvio Pereira, o Silvinho Land Rover? O Silvio Pereira e o então secretário-geral do PT, que era então secretário-geral do PT. E o próprio Ronan estaria junto. Bom, todo mundo nega e tal. E a coisa ficou por aí. Reginaldo, a história escabrosa contada por Valério, condenado por 40 anos de prisão, ficou lá parada. Muito bem, depoimento prestado à Polícia Federal ontem. Nesta segunda-feira, José Carlos Bunlai, o amigão de Lula, aquele que tinha livre acesso ao Palácio do Planalto, ele resolveu confessar ao menos parte do que sabe, desmentindo versões dele próprio, ditas anteriormente. O que foi que Bunlai disse, Reginaldo? O Bunlai disse que o empréstimo que ele contraiu junto ao Banco Chaim era mesmo para o PT, no valor de 12 milhões de reais. 2. O valor total, conforme afirma o Ministério Público, era de 12 milhões e foi dividido em duas partes, inteiramente revertidas para o PT. 3. Esse dinheiro foi repassado ao PT pelo Grupo Bertin. Lembra o Grupo Bertin? Que empresta o BNDES e depois foi comprado pela JBS. 4. 6 milhões desse total teriam ido para o PT de Santo André para pagar os chantagistas mesmo. Aquele que o Valério falou lá atrás. Os outros 6 milhões teriam ido para o PT de Campinas. Esse é o item 6. Item 7. Bunlai confirma que esteve com Delúbio Soares para tratar do empréstimo, que depois debateu o assunto com João Vacari Neto. PT de Campinas, Reginaldo. PT de Campinas, Reginaldo. Coincidência ou não, é a cidade em que outro ilustre petista foi assassinado. A imprensa está esquecendo disso hoje. O também prefeito Toninho do PT, morto em circunstâncias igualmente estranhas 4 meses antes de Celso Daniel. Também a sua família, do Toninho do PT, a exemplo da família do Celso, jamais se conformou com a tese do crime comum.
Segundo diretores do Grupo Chaim, o empréstimo, que em 2009 já estava em 53,5 milhões, atenção que tem algumas matérias dizendo que 2006, não, 2009, estava em 53,5 milhões, foi simplesmente esquecido quando Bunlai e Lula atuaram para que o grupo fosse o operador do navio sonda Vitória 10.000 da Petrobras. Um contrato, então, de 1,6 bilhão de dólares. Não de reais, como saiu numa matéria. Dólares. Vale dizer, quem pagou o empréstimo foi a estatal brasileira. Essa lambança toda, antes ainda da confissão do Bunlai, rende ao empresário e a mais 8 pessoas, pessoas denunciadas... Caramba, rende a Bunlai e mais 8 pessoas, denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou, portanto, Bunlai, mais 8 pessoas. Por incrível que pareça, contra Lula não se pediu nem abertura de inquérito, já dissemos isso aqui ontem. Fernando Baiano, outro que teve delação homologada pela Justiça, diz que José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, também atuou para que o Grupo Chaim conseguisse operar a sonda. Gabrielli, o que é espantoso, não é nem sequer um investigado da Operação Lava Jato. Reginaldo, então vamos ver. O Bunlai jurava de pé juntos que houvesse sido negava de pé juntos que houvesse sido laranja do empréstimo de 12 milhões do Banco Chaim ao PT. Agora ele confessa. Ele foi sim. Bunlai jurava de pé juntos que havia pagado o empréstimo com embriões e esperma de boi. Agora ele confessa, estava mentindo. Bunlai negava de pé juntos que o grupo Bertin tivesse servido de intermediário na transferência do dinheiro para o PT. Agora ele confessa, foi sim. Bunlai jurava de pé juntos negava de pé juntos que tivesse ouvido falar da operação para pagar empresários que estariam extorquindo Lula. Agora ele diz ter ouvido falar da história. Bunlai ainda nega de pé juntos que tem interferido para a contratação do navio sonda. O seu histórico de negativas, no entanto, dá o que pensar. Atenção! Bunlai fez uma confissão espontânea, não uma delação premiada. Na confissão espontânea, Reginaldo, ele não assina compromisso nenhum de falar a verdade. Portanto, as suas palavras podem ser corrigidas a qualquer momento sem prejuízo. Se vocês notarem bem, ele confirma os aspectos mais escabrosos do rolo, mas tangencia quando o assunto é Lula. Apenas tangencia. Vai ali, tá, se aproxima do Lula e volta. Fica parecendo que é um aviso parado no ar. Se eu e minha família nos lascarmos, a coisa não vai ficar boa. Lembrando que entre os denunciados estão o filho de Bunlai e a nora dele. Na confissão espontânea, o investigado fica livre para ir se lembrando das coisas, Reginaldo. Entende? Ah, me lembrei. Tem uma ameaça pro Lula aí. Vamos ser claros, com o que Bunlai já confessou, e ele não fez delação premiada, já é possível caracterizar não um partido, mas uma organização criminosa. Hashtag pronto, falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.